Há apenas um curto voo das principais capitais europeias. A Jordânia faz fronteira com a Arábia Saudita, Síria, Palestina, Israel e Iraque. Como? O berço da civilização, os países do Oriente Médio estão repletos de tesouros arqueológicos. A Jordânia é um livro de história. Embora Petra seja o sítio arqueológico mais conhecido da Jordânia, a antiga cidade de Geras, antes chamada Gerasa, é igualmente significativa. Fundada no século III por gregos, atingiu seu auge sob domínio romano nos séculos II e III depois de Cristo. As autoridades bizantinas a designaram como sede episcopal. Diante das invasões persas e árabes do século VII e de uma série de terremotos, a cidade acabou reduzida a ruínas. A Geras romana nunca recuperou seu esplendor, mas o local é uma joia arqueológica. Na entrada sul da cidade está o Arco de Adriano. Ele tem 25 metros e foi construído em homenagem à visita do imperador Adriano em 129. O que é incomum nessa estrutura é a coroa de folhas de acanto esculpida no topo de cada um dos pilares. O detalhamento é primoroso. Seguindo além do portão de Adriano, chegamos ao hipódromo. Ele foi construído na época da dinastia Severa, no final do século II depois de Cristo. O hipódromo tinha 10 portões de largada chamados carceres e podia acomodar 15.000 espectadores. Acredita-se que, mesmo na era romana, o grego era falado aqui durante as corridas de bigas. Dos carceres, equipes de 4 cavalos guiadas por cocheiros disparavam para a pista. As corridas de bigas eram destaque da vida cultural das cidades romanas, e as apostas eram prática comum entre o público entusiasmado. Os condutores e cavalos eram estrelas vocais. As equipes pertenciam a diferentes estábulos e ostentavam suas cores e símbolos divinos. Hoje, o sítio de Geras é considerado um dos sítios arqueológicos mais bem preservados do Império Romano. No início, Geras era uma das 10 cidades da Decápolis. Como o nome sugere, o grupo incluía entre 8 e 16 cidades, de acordo com diferentes escritores antigos. Era um grupo de cidades helenísticas em uma região semítica, bem na fronteira do deserto. Um dos nossos desafios é tentar entender qual era o significado dessas 10 cidades helenísticas situadas nessa zona e agrupadas, agindo como um conjunto notavelmente coeso. Apenas uma ficava a oeste do Jordão, que era Escitópolis. Decápole foi fruto de uma aliança econômica durante um período de grande opulência. Durante esse período próspero, Geras ostentava ruas pavimentadas com colunatas, imensos templos, teatros, vastos espaços públicos, fontes e fortificações completas com torres e grades. Tudo era cuidadosamente planejado e organizado. O sítio de Geras sempre foi ocupado porque está situado em uma área relativamente rica em fontes de água. Há uma, por exemplo, bem no centro da cidade. Infelizmente, ela passa por baixo de alguns dos principais monumentos, por isso, não podia ser usada para abastecer, por exemplo, as termas, exceto as do leste. Mas também existem muitas fontes espalhadas por todo o vale. Isso explica por que o local sempre foi habitado. A partir do meio da Idade do Bronze, um pequeno grupo se estabeleceu permanentemente no que viria a ser a antiga Geras.
Unitivamente, no que se tornaria a antiga Geras. Com isso, me refiro à colina que você vê ali, cheia de árvores, que hoje é o local do museu. Ela é quase totalmente artificial. Era apenas uma pequena colina construída a partir do acúmulo de pequenas aldeias desde a Idade Média até o atual local do museu. Ali está o museu atual. Desde a época, a partir dos períodos helenístico e tardo-helenístico, a vila começou a se expandir e ultrapassar seus limites, espalhando-se pelas encostas vizinhas. Isso aconteceu por um simples processo de difusão progressiva. Difusão progressiva. No entanto, ainda sabemos muito pouco sobre os detalhes das camadas mais antigas da cidade. Temos apenas alguns poucos indicadores e sondagens para nos basear porque, como você pode ver, a qualidade das construções romanas e bizantinas aqui é tal que não podemos escavar as ruínas existentes e destruir o calçamento para estudar o que está por baixo. Somos obrigados a procurar locais onde não há ruínas importantes para poder realizar sondagens. E, infelizmente, esses nem sempre são os locais que mais gostaríamos de estudar. O edifício mais antigo datado em Geras é o Teatro Sul, que você pode ver ao nosso lado, construído no ano 90, então, sem dúvida, já bem dentro da era romana. Estamos no Teatro Sul de Geras, estrutura magnífica construída no reinado de Domiciano, no final do primeiro século. Só homens podiam ocupar as 29 primeiras fileiras. Até 4.000 pessoas entravam por 2 portas. Usavam discos de argila como ingresso. Nas fileiras da frente, ainda há vestígios das letras gregas que marcavam os lugares. O que é incrível aqui é a qualidade da acústica dentro do teatro. Um espectador sentado na última fileira das arquibancadas ouviria tão bem quanto um sentado na primeira fila, um feito incrível de engenharia acústica. Hoje, durante o verão, o teatro recebe o Festival de Cultura e Artes de Geras. É uma surpresa ver soldados jordanianos tocando gaita de fole no anfiteatro romano de Geras. Isso é prova de mais uma ocupação, desta vez inglesa. Em muitos dos antigos protetorados britânicos do Oriente Próximo, ainda se toca a música militar dos regimentos escoceses, embora o estilo da apresentação tenha sido personalizado ao longo dos anos. Estamos em frente às muralhas e fortificações da cidade. A maior parte das pesquisas sobre a cidade foi realizada na década de 1930 por uma equipe anglo-americana liderada por Crowley. E uma das ideias. A ideia original era que, como Geras estava tão bem preservada em comparação com as outras cidades da Decápole, ela poderia ser usada como modelo para entender mais sobre a organização e a história das outras cidades. A organização de Geras é fácil de entender, pelo menos quando você olha um mapa. É uma cidade à beira do colapso. A cidade foi planejada em forma de grade, com eixos ortogonais, sugerindo que tem origens helenísticas. O planejamento urbano é tipicamente helenístico. É o que se chama de planta helenística, do tipo hipodâmico. A cidade era cercada por uma muralha quase circular. Um ponto importante a se notar é que a muralha, da qual você pode ver um trecho aqui, continha os portões da cidade. Podemos ver um exemplo atrás de nós agora, construído na época da visita do imperador Adriano. Segundo os americanos, essa muralha foi construída no 1º século. Se a muralha data do 1º século, podemos inferir que as ruas já existiam no 1º século e que o urbanismo da cidade já estava estabelecido. Quase toda a organização da cidade já estava definida. Vários portões foram descobertos entre os vestígios das muralhas, mas só os portões norte e sul estão bem preservados. As caravanas vindas da Arábia teriam entrado na cidade pelo Portão Sul, com seus 3 arcos. Aqui também há muitas pistas sobre a história da cidade. Encontramos instalações da era romana, algumas realmente notáveis. É notável porque aqui temos um lagar de azeite, comum na região, mas o formato deste lagar em particular é incomum.
É uma prensa de parafuso duplo de pressão direta. No entanto, o mais interessante aqui é a própria parede. A muralha cobre parte do lagar de azeite, tornando-o inutilizável. Por isso, a muralha também não pode ser usada. Portanto, a construção da muralha deve ser posterior à destruição do lagar de azeite. Encontramos evidências da destruição de cada etapa: o lagar de azeite, a oficina de carpinteiro acima dele e, depois, uma casa residencial com moedas, objetos de cerâmica, etc. Assim, provamos que a muralha não data do primeiro século, mas final do terceiro ou início do quarto século, seguindo o padrão da região, onde cidades foram fortificadas no início da era bizantina. Apesar da falta de registros escritos sobre a história de Geras, a pesquisa arqueológica nos permite desvendar a teia de eventos. Porque aqui, geração após geração de homens deixou vestígios de sua existência na terra e na rocha. Portanto, este portão foi, na verdade, incorporado às fortificações da cidade, ou seja, a muralha foi construída ao redor do portão, e não um portão inserido na muralha. E, após essa descoberta, encontramos uma série de elementos que nos obrigaram a repensar as ideias que tínhamos sobre o planejamento e a história da cidade. Agora podemos mostrar que a estrutura da cidade foi sobreposta a um plano urbano mais antigo e totalmente diferente. Esse conhecimento lançou dúvidas sobre muitas das nossas avaliações anteriores. Agora tivemos que recomeçar com cada monumento para tentar reconstituir a história da cidade. Passamos pelo processo ao contrário. Em vez de olhar para a estrutura da cidade como um todo para tirar conclusões sobre elementos individuais, agora precisamos descobrir a história de cada elemento e, assim, construir uma imagem da história geral da cidade. Infelizmente, temos pouquíssimos textos sobre o assunto. Felizmente, temos um texto que fornece informações fundamentais sobre partes da história. O texto de Flávio Joséfo, que escreveu sobre essas cidades durante a primeira revolta judaica. A primeira revolução judaica foi uma revolta das bandas de judeus, como eram chamados no texto, que vieram atacar as cidades do interior. As cidades do interior, incluindo Geras, tinham comunidades judaicas que viviam entre uma população extremamente heterogênea. É muito heterogênea e nós sabemos. Flávio Joséfo escreve que as comunidades judaicas dentro das cidades se uniram à população local para lutar contra os agressores judeus que desceram da Palestina. Depois do que? Também sabemos por Flávio Joséfo também escreve que a maioria das cidades reuniu os judeus locais e os massacrou, o povo indígena, aqueles da cidade, e os reprimiu. Isso é bastante claro que apenas uma cidade se absteve desse massacre, e essa foi Geras. Garaza. Sumo Masaco. Geras não só não massacrou seus judeus na primeira revolta, e protegeu grupos de judeus que, mesmo assim, deixaram a cidade para cometer outros crimes em direção a outra região. Em casos assim, o imperador via os amigos de seus inimigos como seus próprios inimigos. Os inimigos dos meus inimigos são meus inimigos. Florin Joseph Nós Flávio Joséfo nos conta que Vespasiano veio com suas tropas e arrasou Geras. Eu digo arrasou. Eles vandalizaram vários símbolos importantes, capturaram pessoas, mais ou menos como escravos. Sem surpresa, o santuário de Zeus, que era o santuário mais importante da cidade na época, foi saqueado. O que é notável é que o santuário foi reconstruído depois, bonito do que nunca. Podemos ter uma ideia de parte da história da cidade, mas essa história não parece ser representativa das outras cidades da Decápole. É um caso isolado, como vemos claramente no caso da primeira revolta judaica, em que Geras se comportou de maneira diferente das outras cidades, e sem dúvida isso também aconteceu durante outros eventos importantes que atingiram a região. Eventos que poderiam abalar a região. Isso significa que os estudos sobre Geras nos ajudam a entender a história de Geras, na medida do possível. Mas eles não podem ser usados como modelo para compreender a história das outras cidades, como se esperava.
Na era romana, a partir de 63 d.C., durante as conquistas de Pompeu, o local ficou sob controle direto dos romanos e começaram as obras de construção de grandes estradas ligando Geras a Filadélfia, Pena e Basra, aos poucos. A cidade começou a se desenvolver. O centro do assentamento original desapareceu na nova Praça Oval, e a cidade começou a se espalhar pelas colinas ao redor. O grande volume do desenvolvimento só foi alcançado com a primeira onda de construções importantes nos séculos II e III, e depois novamente na era bizantina. Os níveis máximos de expansão depois disso, a cidade sofreu com o grande terremoto de 749 e, simultaneamente, ou possivelmente um pouco antes, infelizmente não podemos afirmar com base nas evidências arqueológicas, uma grave peste ou possivelmente várias pestes, ou seja, grandes epidemias dizimaram a população, o que resultou no início do declínio da cidade em meados do século VIII. Zombaria da Lua, Luke Honda, Clinda Laville. Você está em batata. Houve uma pequena ocupação abássida, depois desertificação, e então uma reocupação temporária na época das Cruzadas. Um pequeno grupo de pessoas mais tarde construiu um forte com uma pequena vila nas encostas. Uma pequena fortificação, depois uma pequena vila que vai se estabelecer nas encostas aqui. Depois disso, a população desapareceu completamente, de modo que durante 7 a 8 séculos, quase um milênio, não havia ninguém presente no local. Isso significa que o local ficou livre do predador mais perverso para as ruínas, o homem. Você não se acovarda. A cidade está muito bem conservada, por isso, não havia ninguém para destruí-la. É por isso que Geras é um dos mais belos testemunhos do nosso passado antigo. O declínio e abandono do local nos ajudam a entender as ruínas. Os gregos destruíram ou deslocaram vestígios da ocupação da Idade do Bronze. Depois, os romanos fizeram o mesmo com os restos gregos. Depois, os bizantinos. Para os arqueólogos, o desafio é ter noção da ordem dos acontecimentos. Por exemplo, em um sítio logo abaixo do templo, o Museu do Louvre de Paris montou uma exposição com uma reconstrução imaginária de parte do primeiro templo usando pedras dispersas durante a Era Romana. Aqui temos dois elementos muito importantes. O mais significativo já não é mais visível desde a instalação do museu realizada pelo Museu do Louvre de Paris. É o próprio edifício. Estamos no criptopórtico do Santuário de Zebedus, construído em 27-28 d.C., por Diodorus, filho de Zebedus, um arquiteto fantástico que conseguiu aqui construir um conjunto de arcos interligados sem suporte, passagens arqueadas segmentadas, que eram uma das maiores dificuldades da arquitetura antiga. Ninguém percebeu, mas o que você vê aqui é uma grande conquista técnica. Ninguém vai perceber que diante dos olhos é uma reviravolta das forças. A segunda parte. O segundo elemento aqui é o edifício que foi destruído durante a primeira revolta judaica. O extraordinário é que recuperamos cerca de 80% dos seus blocos, o que mostra que eles foram retirados voluntariamente e enterrados. Além desses edifícios notáveis, havia a própria cidade de Geras. Os arquitetos da época projetaram a cidade conforme planos já testados e aprovados em outras cidades antigas. Quando você olha para um sítio como Geras hoje, vê um buraco fossilizado. Você vê o estado final da cidade após uma série de modificações, e assim por diante. Olhando para o mapa da cidade, você pode ver a estrada principal correndo de norte a sul, com uma série de ruas menores cruzando em ângulos retos a distâncias regulares. Portamos em um ângulo quase reto, de forma relativamente regular. A cidade foi planejada em forma de grade, como era típico durante a era helenística. No Cardo Maximus, via ladeada pelos edifícios elegantes de Geras, está o Ninfeu, fonte construída em 191 d.C. É uma estrutura de 2 andares. No início, tudo era montado sobre uma meia cúpula. Sua existência e suas proporções monumentais atestam a opulência de Geras. Ela foi dedicada a Tique, a deusa do acaso.
O edifício era revestido com placas de mármore no nível inferior e estuque no nível superior. Uma grande fonte de água descia em cascata no meio das colunas coríntias até um grande reservatório. Depois seguia para várias piscinas e escorria por uma rede de drenos que percorria todo o cardo. Mas resgatar o passado nem sempre é simples. Quando os americanos chegaram aqui, as ruas não eram visíveis. Aqui, por exemplo, havia um enorme campo de trigo. Eles viam muito pouco do que vemos hoje, então tiveram que trabalhar a partir de mapas, principalmente a partir da planta. E o plano é: o mapa parece sugerir que a cidade tem origens helenísticas. KK. As primeiras sondagens e descobertas parecem confirmar essa ideia. Quando você chega aqui pela primeira vez, não parece haver motivo para duvidar das conclusões dos americanos. As evidências deles são coerentes e fazem sentido lógico. Aparentemente, tudo está no que ele está falando. As escavações ao lado do portão sul lançaram as primeiras sementes de dúvida. A existência de uma ruína queimada datada do final do século III, sob a muralha da cidade, provou claramente que a muralha não é do século I. Se as muralhas não são do século I, então não podemos ter certeza sobre os portões, nem sobre os eixos, etc. Esse detalhe nos forçou a reavaliar tudo. É o grão de areia que vem travar a engrenagem, o que é ainda mais extraordinário. O que é extraordinário, ao olhar para as 4 colunas que marcam a entrada do Macellum, é que um par tem uma altura diferente do outro. Um autor, 2 outros que têm outro autor e os 2. As 2 colunas do norte são 20 centímetros mais baixas, o que fez com que tivessem que adicionar um suporte sobre os arquitraves, porque as linhas horizontais são esteticamente muito importantes. Se as linhas horizontais estivessem tortas, você perceberia imediatamente. A altura em si não era um problema, mas como faltavam 20 centímetros, os arquitraves precisaram ser apoiados. Um lado é 20 centímetros mais curto que o outro, o que chamamos de 3 faces. Esses são os planos. A que está de pé é a mais estranha, porque tem 3 lados com superfícies sucessivas antes da moldura externa. É um arquitrave de 3 lados no lado esquerdo, o que é normal, mas no direito ele tem 4 lados. A próxima ali tem seus 2 suportes. Ela foi encontrada no chão. É aquela que originalmente ficava em cima, e para deixá-la na horizontal, usaram um suporte duplo. Então um duplo. Se preferir, temos um arquitrave. Aqui temos um arquitrave de 4 lados, o que é normal, mas é apenas um improviso, típico de um edifício construído por pessoas que não mediam cada centímetro individualmente como fazemos hoje. Eu ia dizer, com pessoas que trabalham para mim. Ainda hoje, há pessoas imprecisas. Isso não é ruim. Se você se virar ver colunas, elas estão no lugar. As colunas estão no lugar. Elas não foram restauradas. Essas colunas foram construídas na segunda metade do século II. Um pouco mais adiante, você vê as mesmas colunas, mas os suportes verticais são reciclados de colunas mais antigas. Se você continuar ainda mais, verá mais dessas colunas, mas usando material totalmente reciclado e reconstruídas no século V ou VI. Você precisa olhar com atenção, se não pode concluir errado que a rua foi feita no século II, como todos dizem. Não estávamos lá na construção, nem quando a cidade cresceu. Só vemos o estado final, geralmente da era bizantina. O mais importante é reunir todas as evidências contraditórias. Por exemplo, durante as escavações dessas casas ao nosso lado, eles cavaram sob a rua e encontraram os poços de várias casas romanas que foram aterrados em 170 d.C. para dar lugar à rua que vemos hoje.
Isso prova que a rua não pode ser mais antiga do que a segunda metade do século II depois de Cristo. É a própria localização da rua. Não é só uma questão de recapeamento ou reconstrução das colunas. A rua não pode ter existido antes do final do século II. O final do século II. Então, da mesma forma, o belo pavimento que você vê ao longo da rua foi construído usando materiais do santuário de Zeus. Portanto, não antes do final do século V, embora as colunas atrás dele sejam do século II. Como você pode ver, é uma grande mistura. Extraordinário é que, no século V, materiais são retirados das partes superiores do edifício para uso em construção bizantina, e um século depois, as molduras das fundações são recicladas na obra triunfal de uma das igrejas. Mas ali também é só aos poucos. Então, como sabemos? Como podemos saber? Nada resta aqui. Tudo foi removido. Restam apenas fragmentos de capitéis, pedaços de moldura, etc. O fragmento, moliu, e assim por diante. E quando começamos as reconstruções, procuramos as conexões e começamos a juntar um quando. O Templo de Zeus é um exemplo perfeito dos desafios que os arqueólogos enfrentam ao reconstruir o passado. O local está repleto de pilares, pedras, capitéis e arquitraves desabadas, evidências da passagem das gerações e dos violentos terremotos e guerras que a cidade sofreu. O trabalho dos arqueólogos é reconstruir o quebra-cabeça histórico dessa cidade esquecida. Estamos no Santuário de Zeus. É um santuário construído em vários níveis. Estamos no pódio, parte da fachada do grande templo, que foi consagrado em 162 d.C. Este templo foi construído ao lado de uma estrutura mais antiga, que permanece abaixo, conhecida como terraço inferior devido à sua posição abaixo do grande templo. Esse terraço inferior é, na verdade, o núcleo primitivo do santuário. Neste terraço, podemos olhar para trás e contemplar mais de 2000 anos de história. Aqui nós descobrimos uma construção realmente extraordinária, anterior ao templo em que estamos. Há uma série de edifícios diferentes construídos em momentos distintos, ao longo de um período de mais de 1 milênio. Aqui, essas estruturas não seguem os cânones clássicos da arquitetura do século II. Chamamos esse estilo de oriental, por falta de palavra melhor, pois são elementos da tradição helenística posterior. Tudo está um pouco indefinido. É tardio ou não, a gente não se entende bem. No meio do pátio ficava o elemento mais importante do santuário, o próprio templo. Inscrições nos dizem que mais de uma dúzia de divindades eram cultuadas na cidade. Mas apenas os vestígios dos santuários de Zeus Olímpico e Ártemis, sua filha, ainda são visíveis hoje. As ruínas dos monumentos a Zeus e Ártemis sempre impressionaram os visitantes, mas nosso verdadeiro interesse está em entender a cronologia do seu desenvolvimento, que está ligada às redes de transporte, à expansão urbana e à história da cidade. As escavações mostraram que, na época, os dois templos competiam entre si. O santuário mais importante, que prevaleceu no coração dos moradores de Geras, foi o Santuário de Zeus. O templo de Ártemis permaneceu inacabado, apesar de que, 12 anos depois, eles começaram e concluíram a construção de um templo enorme, maior do que o de Ártemis. A arqueologia tende a lidar com grandes monumentos. Ocasionalmente, temos textos muito detalhados, mas quase nunca temos acesso às informações que mais nos interessam. Por exemplo, adoraríamos ter um texto que nos explicasse: fui eu, o Imperador X, quem financiou a construção do Templo de Ártemis porque queria demonstrar que o poder imperial era absoluto em Geras. Mas nunca teremos isso. A situação complica-se pois materiais dos templos abandonados foram usados depois para erguer novos monumentos.
Mais uma vez, estamos diante de um pórtico que parece ser de boa qualidade, com um pavimento à frente que foi reconstruído, avançando para a rua, novamente, inteiramente usando blocos do santuário de Zeus. Você pode ver claramente os blocos de calcário branco, a pequena cornija em forma de palmeira ali, assim como blocos de um altar ornamental que antes ficava no pátio do santuário. Tudo isso foi desmontado e reutilizado aqui, como na Catedral de São Teodoro, nas termas, etc. Não restou nada do santuário. Nada restou do santuário, então hoje tentamos encontrar suas partes espalhadas pela cidade. Sabemos que devemos buscar só em edifícios após 450, pois as escavações mostram que a demolição começou em 450 d.C. Como se de monte. Então, procuramos em todos os edifícios da cidade construídos após 450. Às vezes, os blocos são relativamente fáceis de encontrar, e às vezes é mais complicado. Por exemplo, o grupo italiano que está escavando mais abaixo daqui encontrou recentemente 19 arquitraves ao todo. Elas tinham sido usadas no pórtico de uma igreja. Estamos debaixo do pórtico no átrio que leva até a igreja do Propileu, que está atrás de nós, e embaixo das bases das colunas que você vê aqui há uma série de blocos. Aqui você verá agora o melhor da coluna Quizana. Para dizer a verdade, o bloco só realmente viajou, sabe? Arquitraves do naus de Zeus, que desapareceram do santuário de Zeus. Todos eles foram reciclados para compor as fundações do pórtico da igreja bizantina. Você pode ver um aqui e outro ali em cima da porta. Esses blocos são fáceis de identificar porque são muito característicos. São feitos de calcário rosa com moldura e dimensões específicas. E, acima de tudo, podemos ver esses encaixes em cauda de andorinha ou grampos. Esses foram recentemente escavados pelos italianos, e assim temos mais 19 blocos do santuário que de repente vieram à tona. O outro grande templo é o Templo de Ártemis, um templo romano construído em 150 d.C. sob o reinado de Antonino Pio. O pórtico do edifício era composto por 12 colunas coríntias. Elas são tão altas que, em um dia de vento, é possível ver os pilares balançando. 11 delas ainda estão de pé. Sem dúvida, este é o monumento mais importante da cidade, em parte por seu significado como templo da deusa padroeira de Geras, mas também por suas proporções. Toda a construção se estende por quase 650 metros. Esta é a entrada para o Santuário de Ártemis. Do Santuário de Ártemis, ao nível da rua. Esta rua é o Cardo, a famosa via no eixo norte-sul, e estamos aos pés do Propileu, o portão que leva ao santuário. O Santuário de Ártemis é um santuário comum, sem grandes surpresas. É uma construção do século II. Você não vai encontrar capitães ou molduras incomuns aqui. Tudo é normal, etc. É a arquitetura. Esta é a arquitetura clássica em todo o seu esplendor. No entanto, uma coisa que chama a atenção é o uso da topografia e como os diferentes espaços são organizados em uma perspectiva progressiva. Isso deve ser reconhecido. Agora estamos na área ao redor do santuário, construído no alto da colina, invisível daqui. Já estamos no meio do sítio, que se estendia até os pântanos do outro lado do Wadi. Havia uma rua, uma ponte, um primeiro portão que dava para a rua, seguido por um trecho de estrada, depois um estreitamento ao passar por outro portão monumental, e então uma praça em formato de trapézio que dava acesso ao Cardo, onde estamos agora. A estrutura geral era baseada em um alargamento progressivo e, como você pode ver, o efeito é cada vez mais marcante. Estamos ao pé do Propileu. O Trípilon está atrás de nós, atrás dele, uma escadaria de 34 metros de largura, levando a um terraço intermediário. É uma construção progressiva, com expansão gradual diante da fachada do santuário. A composição é extraordinária, como verá ao chegarmos ao topo. Embora as dedicatórias à deusa façam referência a um local de culto dedicado a ela em meados do primeiro século depois de Cristo, essas estruturas atuais só datam do meio do segundo século. Aqui você pode ver algumas colunas isoladas.
É uma colunata, não um pórtico, ou seja, as colunas são puramente decorativas, e não estruturais. Em termos de decoração, o Santuário de Ártemis é realmente extraordinário. Primeiro você tem um tripé, Tripylon, as 3 portas pelas quais passamos agora. Você tem que imaginar que havia portões, portas que podiam ser fechadas ou abertas à vontade. Atrás disso estava a primeira série de degraus, separados por pequenos patamares, que levam até o primeiro terraço onde, acreditamos, havia um altar. Digo acreditamos porque ainda há uma grande discussão sobre se o altar fazia parte da escadaria ou se era outra coisa, o que é um verdadeiro espetáculo para o registro do sistema. A partir daqui, você começa a ter uma visão das colunas do santuário, as colunas do próprio templo. O Templo de Ártemis foi projetado para ser o mais bonito e o mais importante templo da antiga Geras. Ele continha painéis de mármore fino e uma estátua de culto lindamente decorada no subsolo. Somente o melhor era suficiente para homenagear o patrono da cidade. Verdade, essa visão engana, já que você não teria essa perspectiva na época. Quando você chegava ao terraço intermediário, se deparava com uma escadaria de mais de 100 metros de largura, aparentemente bloqueada por 2 grandes torres, e entre elas, outra colunata, atrás da qual havia um grande muro que escondia tudo da vista, provavelmente, um tripilão com 3 grandes portas. Até esse ponto você ainda não teria visto o templo. Então chegamos aqui de repente. Imagine que, ao chegar, estaria diante de algo 3 vezes mais largo do que o que se vê agora. Uma elevação de mais de 40 metros entre o ponto mais baixo e o mais alto. Esse era um cenário arquitetônico impressionante para a realização de uma jornada simbólica e mística. As procissões começavam no rio e subiam até o Temenos. Agora estamos chegando ao topo. Nossa visão disso hoje não é nem como teria sido antigamente. Aqui, você deveria ver uma série de colunas que agora desapareceram. As únicas que ainda estão de pé ficam ali, do lado esquerdo. À nossa frente, você pode ver 3 blocos. Esses são os restos do batente da porta original. Você tem que imaginar uma parede enorme escondendo tudo. Você não consegue ver nada disso, a menos que, obviamente, a porta estivesse aberta. Caso contrário, a parede escondia tudo. É preciso ter cuidado com as impressões que você tem ao visitar os sítios, em parte porque alguns elementos desapareceram e também porque outros foram acrescentados ao local ao longo dos anos e não correspondem a nada da época antiga. Estamos em frente ao Templo de Ártemis. Agora estamos em frente ao Templo de Ártemis, que era o principal templo da cidade e que, a partir do século II, tornou-se o santuário principal. O templo foi construído dentro do santuário, um santuário clássico típico com um grande pátio cercado por colunas, com a câmara do Deus no centro. Este templo é muito típico do século II. Ele possui um pódio, uma fundação maciça sobre a qual havia uma série de colunas cercando uma caixa central. O que é incomum aqui é que o pódio era oco.
Ele contém uma série de salas subterrâneas. Ainda não sabemos qual era o propósito delas. Existem muitas sugestões plausíveis, levando em conta que o acesso às salas era feito unicamente pelo Additon, a plataforma elevada no final da cripta, a parte mais sagrada do templo. Outra característica especial do templo é a escadaria e o Additon que levam ao telhado. Como só o sacerdote tinha acesso, infere-se que, assim como em Palmyra e em outros locais semelhantes, algumas atividades aconteciam no telhado. Isso indica que os telhados provavelmente eram planos, apesar da existência em alguns lugares de frontões, que seriam mais típicos de telhados inclinados. Os frontões eram falsos, assim como em Palmyra, onde sabemos que havia frontões com telhados planos atrás e até mesmo a cripta, que era elevada. O templo é lindo. Os capitéis, como você vê, são magníficos. Estão entre os mais bonitos do século II porque nunca colocaram nada sobre eles. Ou seja, o edifício nunca foi concluído. Era para ter arquitraves, um frontão, mas nada disso existia. O edifício inacabado, só com a cobertura provisória. Algumas colunas prontas para a montagem. Você vê os fustes no chão, com outros sem acabamento, pedra recém-saída da pedreira. Ali há um tambor. Ali veja fuste, outros achados. Achamos pedreira estrada enxofre. Os fustes ficaram lá, nunca foram trazidos. O projeto foi obviamente interrompido. Podemos ver claramente que o templo foi construído diretamente sobre a rocha. A rocha mostra vestígios de escavações de várias épocas diferentes. Eu faria escavações ao redor de oficiais, um Pokémon, seja quem for, é instalação. Existem instalações hidráulicas para os banhos, acrescentadas quando o templo começou a ser usado. Mas elas também se cruzam com sepulturas escavadas na rocha. Aqui, por exemplo, havia uma câmara funerária, outra ali e outra atrás daquela, deste lado. Outras foram preenchidas há vários anos. Está claro que estamos no local de uma necrópole que foi profanada para construir o santuário, e podemos ver que, para certas partes das fundações, é preciso ir buscar as pedras onde elas se encontram, que é no fundo da tumba, onde ele está, ou seja, no fundo da tumba. Mais tarde, tudo isso foi nivelado, e então canos foram colocados por cima, seja para abastecer ou esvaziar os banhos que eram usados na construção do templo. Que estão ligados à construção do templo. O santuário tinha vários grandes banhos, como muitos outros santuários da região. Quando você observa este conjunto de pedras e monumentos, tende a esquecer as técnicas e o investimento humano que foram necessários para criá-lo. Esta foi a era da indústria da pedra. Observando relíquias e costumes, os arqueólogos conseguiram reconstruir uma máquina que teria sido usada durante a construção do sítio de Geras. Ver pequeno monstro. Durante as escavações, os pesquisadores acharam os restos de uma máquina que correspondia às descrições e documentos de arquivo e a descoberta os surpreendeu. As tecnologias utilizadas aqui eram muito avançadas para a época. Estamos diante de uma reconstrução da máquina mais antiga conhecida no mundo, uma serra hidráulica usada para cortar pedra dura, para cortar pedras duras. É uma máquina. É realmente uma máquina extraordinária. À primeira vista, ela parece um monstro, mas é o protótipo de todo desenvolvimento mecânico futuro, porque permite que o movimento circular contínuo seja transformado em movimento longitudinal alternado. Longitudinal alternado, é isso. É a base da mecânica com um motor que utiliza energia hidráulica e não força muscular. Você sabe, a máquina montada, 1M. Ela funciona, obviamente, por meio de uma manivela e uma biela. Acreditava-se ser uma descoberta europeia ou chinesa do século XIV, mas estamos no século VI depois de Cristo. Existe uma máquina em Geras que corta até 8 placas de calcário duro de uma vez. Temos provas de que funcionava nas marcas deixadas nos blocos que você vê aqui. Era muito sofisticada. Um dos ramos do aqueduto principal da cidade, na verdade, este aqui que foi preservado, alimentava o enorme reservatório ali, que hoje está totalmente em ruínas. Está completamente destruído, e ele mesmo merecia as fontes que podemos ver.
O reservatório fornecia água para as fontes que vimos na rua, e o excesso desse reservatório alimentava o pequeno banho ali atrás, de onde a água caía 4 metros sobre uma roda giratória. De 4 metros, então, na verdade, é uma roda movida por água. Esse tipo de roda, alimentada por cima, precisa de pouca água, mas gera muita energia. Neste caso, cerca de 2 toneladas de força. O Polaru. Ah, não. A água era finalmente evacuada para o canal e depois escoava para os drenos principais. Somos extraordinariamente sortudos aqui em Geras porque os suportes para a roda eram feitos de pedra. Nas duas extremidades do eixo curto há placas sobre as quais você tem o eixo central, que é uma peça de metal fixa. Esse eixo central esfregava contra as paredes, deixando marcas que permanecem como prova até hoje. Sabemos muito bem que era um eixo curto e que as coisas eram fixadas nas duas extremidades com os 2 fustes de coluna. Foi encontrada uma foto americana mostrando os 2 fustes de coluna na mesma posição dos blocos restaurados hoje. Olhando para os blocos, sabemos que cada serra tinha 4 lâminas. Encontramos todos os elementos necessários, distâncias, cubos, largura da roda e altura de onde a água caía. Tudo estava lá. Em Éfeso, os austríacos escavaram uma máquina de serrar, mas não conseguiram entender como funcionava, então não publicaram nada. Fui convidado para Éfeso há mais de 20 anos, mas fui convidado para Éfeso, onde pude visitar e conversar com os austríacos. Não é um erro, não é uma coincidência. Isso também comprova. Há também uma segunda máquina mostrando que não se tratava de tentativa e erro. Isso mostra que, embora busquemos temas nas linhas de pesquisa, a única coisa que um arqueólogo realmente precisa é manter uma parte do cérebro vazia, para estar sensível a qualquer detalhe em qualquer lugar, porque você nunca sabe o que vai encontrar. E eu te digo, durante 20 anos, passei na frente disso e até o momento, ainda é a descoberta mais importante, a que causou mais sensação. O sítio de Geras, na Jordânia, é um ótimo exemplo dos altos e baixos da pesquisa arqueológica. Uma riqueza de pistas misteriosas que juntamos para formar um relato histórico inteligível. Muito conhecimento combinado com um pouco de sorte. Geras revelou alguns de seus segredos, mas não todos. Ainda há muito debate sobre os detalhes das evidências encontradas aqui. Mas o fato é que, há quase 2000 anos, Geras era um dos lugares mais prósperos do mundo, embalada pela inocência do sucesso. O povo desta região era extremamente inventivo e muito pragmático. Segmento pragmático, a decodificação. A decoração não era fixa como no mundo greco-romano, com estilos decorativos padronizados e regras arquitetônicas. Desordem decorativa. Arquitetura. Eles percebiam coisas que existiam aqui e ali e brincavam com ideias. Pode-se dizer que o estilo já era bastante barroco, com coisas sendo feitas de maneiras incomuns. Sipu Susco na tampa. E é fantástico porque estamos sempre descobrindo coisas divertidas.